Em algum lugar desconhecido, em uma época também desconhecida, em uma família extremamente sinistra e esquisita, nasceu uma criança no mínimo peculiar. Com uma doença desconhecida, os curandeiros e médicos da época se debruçaram em seu caso. De maneira extremamente misteriosa, o bebê rejeitara o leite materno como a mais odiosa das bebidas. E toda forma de alimento em sua boca era amarga e indesejável. A criança, que era esquisita, sombria, estava definhando pela falta de alimento. Os seus pais, em desespero, foram experimentando todo tipo de comida para ver se alguma coisa era aceitável e aquele bebê pudesse sobreviver. A criada da casa, em uma de suas muitas tentativas, enquanto preparava uma nova refeição para o bebê, deixa cair um pedacinho de fígado de galinha cru na mesa, bem perto da cadeira do bebê. E para surpresa de todos, a criança sombria e severa, pela primeira vez sorriu. Avançou suas mãos magras naquele pedaço suculento de fígado de galinha e o devorou como a mais maravilhosa das refeições que existe no nosso mundo. Ali estava descoberto o seu paladar. Então o bebê sobreviveu e o seu pai ia variando os tipos de fígado, ora de galinha, ora bovino, de coelhos e outros animais. Assim ele consegue chegar na sua infância, porém sempre muito diferente de todo o resto das crianças. Esse garoto possuía um instinto de maldade e crueldade que não era conhecido. Nunca pronunciava uma palavra, nunca demonstrava um único sentimento. E sua doença o devorava, sendo aplacada apenas quando consumia fígado. O menino se transforma em rapaz, o rapaz se transforma em homem. E em uma noite trevosa, sombria, o homem resolve provar e ceder aos seus pensamentos mais sombrios, experimentar fígado humano. Você consegue imaginar quais foram as primeiras vítimas desse ser perverso? Você acertou, se disse que foi a própria família dele. E aí começou uma era de carnificina, de vítimas. Ele abdicou de toda a fortuna e herança, tornou-se mais besta do que gente, mais animal do que humano. E com um saco de couro surrado e roupas maltrapilhas, viajava de vilarejo em vilarejo, de aldeia em aldeia, espalhando terror e medo. Suas histórias se transformaram em rumores. Os rumores, para algumas pessoas, se transformou em notícia. E suas notícias e rumores um dia se tornaram lenda. Em algumas partes, velho do saco, e em outras, Papa Figo. Vila de Ouro é uma aldeia pacata, de pessoas razoáveis, com vidas razoáveis. O médio seria a palavra de ordem nessa serena, pequena comunidade. Sua população adora as lendas e contos, em especial os de terror. Por lá, essa história era chamada de o Conto do Papa Figo e utilizada para as crianças dormirem, se divertirem ou atemorizá-las para evitar que se arriscassem saindo à noite ou sozinhas por locais esquisitos. Eles não esperavam que a própria cidade iria protagonizar de forma viva e terrível o conto que estarei narrando para vocês hoje. Tudo começou quando um novo vizinho chegou à comunidade, porém isolado, na floresta que circulava a vila, em uma cabana decrépita e esquecida pelo tempo. Um novo morador chega, um velho de aparência tenebrosa, silencioso
e sozinho. Para ser sincero com vocês, ninguém havia percebido a chegada dele. Ninguém sequer notava a sua presença. A cabana era isolada. Porém, junto com este novo vizinho, coisas misteriosas começaram a acontecer na cidade. Primeiro com Abigail. Abigail era uma menina feliz, alegre, muito divertida, que adorava brincar sozinha por ter um espírito muito independente. Num crepúsculo de um sábado qualquer, Abigail brincava no parque. Foi a última vez que viram a criança. Esse tipo de acontecimento é muito incomum em uma pequena cidade, pois todos se conhecem. As opções de saída são poucas. Então, uma criança se perder é algo que realmente assusta a população. Mas as coisas ficariam ainda piores quando Patrick, um menino solitário, que adorava brincar no balanço à noite, também desapareceu de forma misteriosa. Patrick saiu às 6 horas, quando o primeiro corvo pousou na praça e de forma silenciosa desapareceu. Muitos diziam que viram um homem velho, encurvado e alto, com uma sacola com algo se mexendo dentro. Não demorou e as suspeitas recaíram no novo morador da cidade, que apesar de se instalar fora da comunidade, aparecia de vez em quando como um observador nos becos e praças. Nunca interagiu com ninguém, nunca respondeu a nenhuma pergunta. E as suspeitas, obviamente, recaíram sobre ele. E a cidade estava atônita. Mas a história realmente começa agora que eu vou apresentar a vocês duas irmãs. A menor se chama Fanny e a mais velha, que já era adolescente, se chamava Betânia. Fanny e Betânia, duas irmãs alegres e extremamente unidas. Irmãs que possuíam um elo profundo de convivência. Mas a interação entre as duas irmãs estava para sofrer uma ruptura que jamais seria selada novamente. A pequena Fanny foi o terceiro desaparecimento da cidade. Com isso, as autoridades ficaram perdidas. Buscavam e nada foi encontrado, nenhum vestígio ou pistas. As autoridades se recusaram a colocar o velho como um suspeito em potencial, pois era decrépito, magro demais, considerado apenas um homem esquisito, solitário, porém inofensivo. O pânico se instalou entre os moradores, a paz foi roubada. As portas passaram a ser trancadas, as janelas foram seladas e as crianças proibidas de saírem. Até mesmo a escola mudou a sua rotina para se adequar aos novos tempos de terror, pavor e medo. Devido à inércia e ineficácia das autoridades em obter respostas, Betânia, que tinha certeza que tudo isso tinha a ver com um novo morador da cidade, coloca em sua mochila itens de sobrevivência e resolve fazer uma investigação por conta própria. Veja vocês como Betânia foi corajosa. Algo dentro de si dizia para ela que a pequena Fanny estava viva em algum lugar, mas que o tempo estava correndo contra ela. Que ela tinha pouquíssimo tempo para encontrar e resgatar a irmã. De forma obstinada e corajosa, após buscar pela floresta, em uma trilha absolutamente discreta e secreta, ignorada pelas autoridades, Betânia, após 2 horas de caminhada, descobre a velha cabana. O local estava silencioso. O medo entrou no seu coração. Devo realmente entrar nesse lugar? Realmente eu devo me arriscar assim? Mas a lembrança da pequena Fanny veio forte e a força do amor a preencheu com uma coragem e determinação. E passo a passo, de modo sorrateiro, Fanny abre a porta da cabana e o que ela viu não é narrável. Crianças de vilas vizinhas também, que estavam desaparecidas, vestidas em trapos,
e encarceradas em cercados. Seja como for, Betânia havia acertado. Era ali a origem do mal. Estava naquela casa as crianças raptadas. Betânia conseguiu avistar Fanny. As duas trocaram um sorriso, mas durou pouco. O morador da casa apareceu. Quando Betânia se virou, se deparou com a figura alta, magra, de cheiro de morte e absolutamente silenciosa e inexpressiva, como um corpo sem vida, como uma vida sem alma e sem dizer nada. Um golpe foi dado. Quem será que sucumbiu? Para a infelicidade de todos, foi Betânia. E por ter desafiado a velha criatura, que a essa altura de humano já não tinha nada, foi a refeição daquela noite. E em uma cozinha, iluminada por uma luz de fogo vacilante, o sombrio homem devorou o seu fígado, em uma degustação macabra e assustadora. O que ele não esperava é que Betânia nunca tratou o conto do Papa Figo como história para crianças. Ela associou as características imediatamente ao conto e à lenda. E antes de sair de casa, temendo não conseguir vencer o mal, ela consumiu um pote de veneno de ação lenta, impregnando o seu fígado com toxinas. E de modo heróico e valente, ela pensou que, em último caso, e na pior das hipóteses, o seu sacrifício colocaria fim a essa história de pavor e terror que já durava tempo demais. Ela não tinha certeza se o seu plano lograria êxito, mas vejam só, meus amigos, logrou. E o homem se curvava, agonizante em dores, mas sempre em silêncio. Se contorcia e se debatia no chão. Sua expressão, que era petrificada, mudou para uma de medo, pavor e angústia. Pela primeira vez em sua existência, aquela criatura sentiu alguma coisa. No último momento de vida, ele sentiu algo e foi medo. O medo que distribuiu a tantos e por tanto tempo. Finalmente o consumiu e a criatura foi derrotada. Sem a vigilância da monstruosidade, as crianças se libertaram e, graças à trilha que Betânia deixou, todas conseguiram retornar ao vilarejo de forma segura. As famílias ficaram extremamente felizes. Abigail e Patrick foram recuperados para a família. Por sorte, os seus fígados não haviam virado jantar ainda, pois o ser sinistro também agia em outras comunidades e outras crianças tiveram a infelicidade primeiro. E dentre as suas muitas vítimas, Betânia foi uma delas. O vilarejo criou um memorial para celebrar a sua coragem, destemor e a força do amor entre familiares, pois foi o amor entre as irmãs que mobilizou Betânia, que a fez vencer o medo e salvou a sua irmã, mas não apenas a sua irmã. Pergunto a vocês, amigos, quantas crianças não foram salvas? De certo modo, Betânia nos salvou. Muitos e muitos anos se passaram. Fanny, agora já uma avó, com 3 netinhos, conta a sua história de modo emocionado. Ninguém acredita, nunca acredita, mas felizmente o conto do Papa Figo hoje realmente é apenas lenda. Mas uma coisa sobre as lendas, ninguém acredita nelas até fazer parte.